Emulação nunca foi muito o meu forte. Sempre achei legal e tal emular coisas, mas nunca foi nenhum tipo de objeto de estudo ou interesse meu. Afinal, é complicado fazer plataformas funcionarem em sincronias com as outras de maneira virtual. Enfim, foi depois que eu vi o emulador um core do RetroArch que emula GBA rodando perfeitamente no PlayStation 2, o que antes não era possível porque ele rodava basicamente a 20 FPS num port antigo. Eu comecei a ver, a estudar e a tentar entender como funciona a emulação e como se otimiza um emulador. E eu resolvi falar com um especialista em relação a isso, então esse vídeo aqui tá bem embasado, ele tá relativamente profundo para usuários normais, então se você prestar atenção, você vai conseguir entender porque é possível ou não é possível emular um console ou um sistema dentro de outro. E hoje eu vou usar como objeto de estudo para emular no PlayStation 2 o Nintendo 64. Calma, não tô dizendo que vai acontecer nada disso, não encho um saco dos desenvolvedores por causa desse vídeo. Na verdade, isso aqui é uma teorização, isso é um vídeo de teoria. Então, não encha o saco dos desenvolvedores. Se você acha que não dá pra rodar, é a sua opinião. Caso você queira argumentar contra isso, seria bom se você trouxesse argumentos contra. A aba de comentários é aberta, é livre pra você comentar o que você quiser, então fique à vontade. Agora, tenta trazer coisas concretas e não só, na minha opinião não pode porque eu acho que não. Isso aí não é argumento. A base desse vídeo não teria sido concluída graças ao contribuidor do RetroArch, que é o cara que tá basicamente revolucionando a comunidade de PS2. O nome dele é Francisco Trujillo. E eu gostaria que vocês passassem um pouco no Twitter dele, seguissem ele. O cara faz um trabalho fantástico. Recentemente ele portou o módulo do GBA para o PS2, o que é fantástico, absurdo, magnífico, excepcional. Então passem no Twitter dele, procurem as redes dele, sigam ele. O cara é incrível, faz um trabalho fenomenal, tá carregando a cena do PS2 nas costas junto com outros poucos desenvolvedores que eu vou citar futuramente em outros vídeos. Mas é isso, por enquanto passem lá, sigam o cara, admirem o trabalho dele, o cara é foda. Eu também quero desconstruir um pouco da fala de que para você poder emular um equipamento sobre outro, você precisa de uma taxa fixa ou de uma porcentagem fixa de desempenho que um equipamento precisa ter sobre o que você vai emular. Isso definitivamente não é verdade, eu vejo muitos youtubers e divulgadores que até são influentes e confiáveis na plataforma falando coisas assim. E eu quero demonstrar hoje que isso não é verdade. A parada de você emular uma coisa em cima da outra depende muito da complexidade da plataforma que está emulando e que está sendo emulada e como essas duas vão se harmonizar entre si. Ou seja, não tem nada a ver com porcentagens fixas. Isso não existe, galera. Botem isso na cabeça de vocês. Como sempre, a gente vai começar analisando o que a gente já tem hoje. O que a gente já tem hoje para o Nintendo 64 no PlayStation 2 é um port do emulador de PSP Daedalus X64, que basicamente é um emulador, foi portado de maneira incompleta. Ele não foi portado especificamente para a plataforma do PS2, ele foi portado do PSP para funcionar minimamente no PlayStation 2. Isso significa que ele não foi otimizado para o PlayStation 2, ele funciona lá. Tanto que no README do projeto, tá dito lá que ele não usa a VU1, que é o núcleo vetorial responsável por modelos e shaders e tudo mais. Ele é um núcleo vetorial multipropósito, mas é usado principalmente para 3D e ele dá um boost muito grande na leitura gráfica, falando de maneira grosseira. Enfim, a questão é, além da plataforma do PS2 ser difícil de empregar técnicas de otimização, porque ela é extremamente complexa, falando de maneira um pouco mais abstrata, ela é como se fosse uma obra de arte surrealista em comparação a outras plataformas que são mais sóbrias, mas isso é o que era a mágica do PlayStation 2 na época. Ele era de baixo custo e ele conseguia fazer a mesma coisa que outros hardwares mais caros faziam por conta dessas técnicas que, apesar de tornarem a programação dele mais difícil, também fizeram com que ele fizesse mais coisas com menos. Agora que a gente já explicou sobre o que a gente tem, vamos falar sobre alguns conceitos da emulação. A emulação ela pode se dar em dois modos. Ela pode se dar com interpretadores, que basicamente eles não convertem código, eles leem e analisam o código que está sendo lido e fazem com que a interface consiga interpretar o código que está lá e exibir no seu console, ou processar, ou analisar. É assim que funciona a interpretação em termos básicos. Existem linguagens que são interpretadas como Python, Lua. É assim que elas funcionam. Em Lua, no caso, explicando de uma maneira mais simples, que é uma parte que chega mais perto do que eu sei, Lua é programado em C e compilado em Assembly. Essa parte compilada em Assembly é o interpretador. Ele vai ler um script Lua, feito por você, na linguagem Lua, nada a ver com a Assembly, nada a ver com C, e ele vai fazer com que o interpretador leia cada comando
comando na mesma hora, ou ele lê e depois executa, e caso o que você escreveu esteja correto, o interpretador vai executar aquele código da maneira que você fez, que é como se fosse, não sei, um interpretador de imagem. Ele não converte nada, ele interpreta para mostrar na tela. É basicamente isso que ocorre. O código continua lá. Ela é mais lenta, mas ela é muito mais fácil de manter, ela é mais fácil de desenvolver e é mais fácil de atualizar. Por exemplo, caso uma pessoa saia da cena, outra vai entender facilmente aquele código e vai conseguir atualizar ele sem problemas. Já em outra mão, a gente tem os recompiladores. O que eles fazem? Eles leem o código de máquina da plataforma que está sendo emulada e eles recompilam esse código de um modo que a plataforma que está emulando consiga ler ele, ou seja, ele recompila o código de máquina da plataforma emulada para o código de máquina da plataforma que está emulando. Basicamente, ele faz o trabalho de... eu vou falar isso de maneira muito genérica, mas ele refaz parte do código para que ele funcione próximo de um código nativo. Óbvio que não funciona da mesma maneira, mas é parecido. São feitas algumas alterações que fazem o código rodar num comportamento mais parecido de um software nativo, é isso que eu quero dizer. Então, como vantagem, pelo fato dele não estar sendo interpretado, e sim ele está sendo recompilado para rodar algumas partes de maneira nativa, ele vai ter um desempenho bem melhor do que um interpretador. Em compensação, como ele trabalha diretamente com o código de máquina, é muito mais difícil atualizar, manter e explicar como aquilo funciona. Além de que isso requer muito conhecimento de baixo nível das duas plataformas, tanto a que está emulando quanto a que está sendo emulada. Sendo assim, não tem como escolher uma melhor maneira, mas no caso do PlayStation 2, isso é crucial para rodar bem a maioria das plataformas. Como o Game Boy Advance, que só conseguiu ser rodado a 60 FPS recentemente por conta do Dynarec, Dynamic Recompilation. Dadas as explicações de maneira mesmo que básica, a gente já consegue formular uma questão na nossa cabeça. O Daedalus X64, ele é um emulador que está incompleto, ele é um port incompleto. Além do Dynarec System dele não ser totalmente portado para o PlayStation 2 e sim portado de maneira superficial, ele não usa todo o potencial do PS2. Mas a grande questão é, mesmo se tivesse tudo perfeitamente portado, ele funcionaria? E a pergunta, eu não sei quem espera e quem não espera a resposta, mas a resposta é teoricamente sim, seria possível rodar no PlayStation 2, porque a maior parte do potencial do PlayStation 2 está nas VUs e a maior parte do potencial da emulação está na recompilação dinâmica, que ela existe no Daedalus, só que ela não é totalmente empregada de plataforma para plataforma, ela é um port feito superficialmente, como eu já falei aqui antes. Ou seja, tendo a combinação certa, um balanço, um equilíbrio, uma harmonia entre a plataforma que emula e a plataforma emulada e as técnicas empregadas para emulação, é possível emular basicamente a maioria das plataformas que estão abaixo da plataforma que você está usando para emular. E se vocês quiserem um exemplo absurdo de emulação e recompilação dinâmica, eu vou trazer para vocês o Blinkcash, que é um emulador de PS1 para Dreamcast. Basicamente ele foi feito por uns caras que na época não tinha muitos jogos para Dreamcast, eles resolveram fazer esse emulador. Eles nunca lançaram a versão final que emulava a maioria dos jogos, só que eles lançaram CDs com jogos específicos. Enfim, de qualquer forma, a versão beta desse emulador vazou e ela rodava muito bem. Apesar dela ter sido feita basicamente por um gênio da programação, pode-se dizer que lá, mano, nem a Sony com o PS2 conseguiu fazer uma emulação boa do PS1 com o Pops, o emulador deles. Mas o cara conseguiu, usando todo tipo de técnica que tinha à mão e um emulador compilado e programado em assembly, tá ligado? Então, até os casos mais absurdos são possíveis. O fator chave determinante para esse tipo de coisa funcionar muito bem ou muito mal, definitivamente é a habilidade do programador. E tá faltando programadores na comunidade. Com exceção, sei lá, do Francisco, que tá cuidando do RetroArch, o cara tá fazendo um trabalho incrível com isso. Então, esse é um vídeo que traz conceitos e informações. Ele não é um vídeo puramente afirmativo. Sim, eu afirmo a parada. Desculpa a hipocrisia. Mas ele é um vídeo que te faz pensar sobre possibilidades. E se você é um desenvolvedor e quer conhecer sobre a comunidade de PS2, entra no servidor da PS2 Scene, dá uma olhada, conversa com os caras. Eu entrei lá, tô fazendo a minha própria homebrew, meu próprio aplicativo para PlayStation 2, que em breve vou trazer aqui para mostrar para vocês. E eu assumo que tá sendo mais fácil do que eu imaginei. Então, cara, se você é desenvolvedor, tem tempo livre, quer dar uma implementada no seu skill multiplataforma, dá uma passada lá, dá uma passada no Twitter do Francisco também, que foi o cara que me ajudou a montar esse roteiro. Sem ele eu não teria conseguido isso. E muito obrigado a todos, se inscreva, dê like e até logo.